Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Mais uma mensagem da cruz. Eu quero convidar você que ainda não visitou o meu canal no YouTube, vai lá e veja muitos estudos que nós temos e pregações que irão edificar a sua fé e acrescentar no seu conhecimento. Aproveite e se inscreva lá para nos ajudar. Muito bem. Nós vamos meditar esta noite a palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33. Acompanhe aí na sua Bíblia. João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim terás paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluias, glórias a Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga da rede, quando Deus criou o mundo, o homem, toda a sua criação, Ele deu a autoridade, o domínio de toda a criação ao homem. E a criação ficou submissa a serviço do homem. Toda a criação, dos pequenos aos grandes, os animais, vegetais, até mesmo as bactérias e os vírus, foram criados para adorar o Senhor e a serviço do homem. Era para ser assim, mas com o pecado, a queda do homem, toda a criação foi afetada e entrou como num colapso. E não passou somente a auxiliar o homem, mas também a prejudicá-lo. Você pode acompanhar isso olhando a criação hoje. Embora ela continue servindo, atendendo às necessidades do homem, alimento, proteção, né? Ela também são prejudiciais em alguns momentos para o homem. É como um pai e uma mãe de família que, quando erra, toda a família sofre. Ou como um empresário que não administra bem a sua empresa, todos os funcionários sofrem. Ou então, quando um político é corrupto, toda a nação vai sofrer, né? Assim é o homem, que quando caiu, toda a criação que estava submissa a ele sofreu as consequências. Vamos ver isso na Bíblia? Está em Romanos, no capítulo 8, o verso 19 ao 23. Veja aí, Romanos 8, 19 ao 23. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, aqui é o homem, né, que se refere. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Até agora, hein? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluias, glórias a Deus. Queridos amigos e amigas, você sabia que não somos só nós, os filhos de Deus, que aguardamos o retorno de Jesus, a restituição de tudo? Meus queridos, nós vimos aqui que
toda a criatura também geme e espera pela redenção, para se libertarem da corrupção. Olha aí, no 21, a esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meus queridos. Então, tudo o que foi criado, inclusive o homem e a criação, né, aguarda a volta de Jesus, a restituição. Aleluia. Bom, enquanto todos nós aguardamos, temos que lutar a cada dia contra a nossa natureza carnal caída, lutar contra o inimigo, o diabo, que nos influencia a pecar, e também as ações adversas, os terremotos, vulcão, furacão, enchentes, pestes, né? Como esse vírus do coronavírus, né? E nós temos que lutar contra toda a reação adversa da natureza. Você sabia que dentro de nós existem muitas bactérias que trabalham ao nosso bem, ao nosso favor, nos alimentos? Há bactérias, mas elas trabalham para o bem. Mas com o pecado surgiram vírus e bactérias que ferem e matam o ser humano por causa do pecado. Mas não é só nós que sofremos perseguições. Nosso Senhor Jesus também sofreu. Ele veio aqui em forma de homem e sofreu todas as adversidades e aflições dessa vida por causa do pecado do homem, não dele, né? Vamos ver Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse é Jesus. Aleluias! Glórias a Deus. Jesus sofreu todas as tentações e aflições nesse mundo, mas ele não caiu em pecado. Glórias a Deus. Nosso Senhor fala nesta noite para mim e para você, querido amigo, tem de bom ânimo, seja forte, valente, corajoso, tenha fé e esperança, porque Jesus venceu as aflições e Ele nos dará vitória contra todas as adversidades neste mundo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus queridos, nós estamos passando a maior aflição da nossa geração. Sim, queridos, mas precisamos entender que existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. O coronavírus é uma oportunidade para os perdidos se converterem ao Senhor e os fiéis se fortalecerem no Senhor. Querido amigo, querida amiga, por mais doído que seja, por mais que temos perdido muitas vidas deste mundo, o Senhor tem tido misericórdia da humanidade. Porque, devido ao distanciamento, o esfriamento do povo com relação a Deus e a sua palavra, era para chegar ao fim este mundo, Jesus voltar, levar os seus escolhidos e o resto padecer. Mas tão grande é a graça, a misericórdia, o amor de Deus, e o Senhor Deus dá uma oportunidade em meio às lutas, às aflições, o sofrimento, para que o homem veja que ele não pode resolver os seus problemas por si só, e que ele precisa de Deus e da salvação por Jesus Cristo. Aleluias! Mas, querido amigo e amiga, infelizmente não é isso que estamos vendo neste mundo. Eu creio em Deus e espero em Deus que as pessoas estejam se aquebrantando e se aquebrante o coração
em meio a tantos sofrimentos. Estejam atentos à voz de Deus e se convertam dos maus caminhos em meio a tantas lutas, mesmo não estando vendo isso. Agora, para mim e para você, que estamos perseverando em meio às aflições, o Senhor nos fala mais uma vez: tenha força, fé, coragem, ânimo, seja valente, meu querido, ser valente, ser valente. Nós, queridos seres humanos, somos limitados, totalmente limitados. Nós não entendemos também como que Deus trabalha. E o Senhor usa as adversidades e Ele permite que aconteça coisas tristes, embora Ele não quer que aconteça, mas é para que o homem se achegue a Ele. Em toda a história, os momentos de maior luta e aflições foram os momentos de maior manifestação da glória de Deus e vidas que se reconciliaram e se converteram ao Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, quanto mais a igreja do Senhor era perseguida, mais ela crescia. Mortos e muitos eram convertidos. Na Idade Média, eram tempos de horror. A Bíblia presa, o cristianismo era uma fachada, ninguém tinha compromisso fiel a Deus. E mesmo assim veio a reforma. Na época de tantas lutas, também teve uma pandemia na Idade Média da peste negra. E mesmo assim, em meio às lutas, nasceu então a reforma protestante, um novo avivamento para a igreja. Eu quero dizer para você que ainda numa noite como essa que você está vendo esse vídeo, se a gente buscarmos em oração e crermos no poder de Deus, pode-se haver uma mudança repentina pela mão de Deus e a história ser mudada, a realidade deste país ser mudada de um dia para o outro. E nós vemos esta nação de joelhos se rendendo a Jesus Cristo. Queridos, este é o momento de nos quebrantarmos diante de Deus, se arrependermos dos nossos maus caminhos e buscarmos a Deus. Meus queridos, aproveite essa oportunidade tão necessário para este mundo que anda tão distante de Deus, para que nós possamos ter intimidade com o Senhor, sermos cheios do Espírito Santo, porque Deus quer salvar e Ele pode e quer também derramar um grande avivamento e mudar a história, a realidade do nosso amado Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Este vírus, esta pandemia vai cair por terra em nome de Jesus, pela graça e misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Amém, meus queridos? Fique com essa mensagem, guarde-a no teu coração, compartilhe com seus amigos e que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.